Olá, eu sou Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 4. A lição de número 4 tem por título Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. O texto áureo encontra-se em Lucas capítulo 17, versículo 24, que diz o seguinte: Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Jesus voltará. Essa é a esperança da igreja. Porém, devemos estar preparados, porque pelo fato da sua vinda ser tão repentina, quem não estiver preparado não vai ter tempo de se preparar. Não vai haver tempo para se arrepender. Então, a Bíblia nos ensina que devemos estar alerta e vigilante. Quando fala de alerta, fala de cautela. Quando fala de vigilância, fala de prontidão. Então, precisamos estar cautelosos quanto à vinda de Jesus, com relação aos sinais, com relação às coisas que vêm acontecendo no mundo. Precisamos estar prontos espiritualmente quando esse dia chegar. Não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que ele voltará. A vinda de Jesus será repentina. Então, como a Bíblia descreve isso, a Bíblia diz como um relâmpago. Alguém pode até dizer que Cristo está ali, e muitos têm se levantado dizendo ser o Cristo, muitos têm seguindo, indo após esses falsos impostores, mas Jesus ele nos alerta para nós termos discernimento, porque a sua vinda, de fato, será algo inconfundível, como um relâmpago. Quando Cristo voltar, quando Cristo aparecer, ninguém vai questionar, vai saber que realmente Ele é o Filho de Deus. Então, Ele virá como um relâmpago. Todos vão saber que foi Jesus que foi e arrebatou a igreja. Todos vão saber quando Ele se manifestar em glória que Ele é o Filho de Deus. Então, a vinda de Jesus será algo inconfundível, será como um relâmpago. Segundo, como ladrão. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ora, se o pai de família soubesse que o ladrão viria minar a sua casa, invadir, ele com certeza prepararia tudo, toda a segurança, para não ser pego de surpresa. Mas sabemos que isso geralmente não acontece na realidade. Quando as pessoas se dão conta, foram furtados seus bens, sua casa foi invadida, foi arrombada. E a vinda de Jesus terá essa mesma expectativa. Ninguém espera. Se nós não estivermos com a nossa casa espiritual, a nossa vida preparada na meditação da palavra, na dedicação à oração, nós não vamos estar preparados. Então, devemos estar alerta porque a vinda do Senhor Jesus será repentina como um relâmpago e como um ladrão que mina uma casa. Então, precisamos estar prontos espiritualmente, porque essa é a expectativa da sua vinda. Será algo tão repentino que todos vão ficar em estado de surpresa, surpreendidos, porque não estavam preparados,
não estavam aguardando, não estavam cautelosos, não estavam prontos. Então, essa é a situação. Então, precisamos estar alerta, precisamos estar vigilante, porque a vinda do Senhor Jesus será repentina. Precisamos guardar a nossa casa, ou seja, a nossa vida espiritual, pois não haverá chance de arrependimento e preparo na última hora. Isso é um fator importante. A vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? O que é que a Bíblia fala sobre esses dias? Por que Jesus comparou a sua vinda com os dias de Noé? Veja só o que é que a Bíblia diz. Um mundo totalmente depravado. Segundo Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então, essa é uma das primeiras características do mundo que Noé viveu. Um mundo totalmente depravado e corrompido pela violência. Um mundo de ímpios. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Veja que aquele mundo, aquela geração é descrita como mundo dos homens ímpios, um mundo ímpio. Terceiro, um mundo que se rebelou contra Deus. Aquela geração realmente se rebelou contra Deus, contra a sua longanimidade. Veja o que aqui diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Deus ele foi longânimo, ou seja, Deus teve toda a paciência enquanto Noé construía a arca, enquanto ele pregava. Aqueles homens tinham a oportunidade de se arrepender, aqueles homens tinham a oportunidade de voltar-se para Deus e ser salvo na arca, no plano de salvação que Deus havia provido ali naquela geração. Mas aqueles homens foram rebeldes, aqueles homens zombaram, aqueles homens ignoraram a mensagem de Deus através de Noé e daquela arca. Então, a geração de Noé era uma geração de homens rebeldes contra Deus. Um mundo que se esqueceu de Deus. Veja o que Jesus falou em Lucas capítulo 17, versículo 27 de Lucas. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Os homens estavam tão preocupados com o entretenimento, tão preocupados com o materialismo, com o que possuía, com as suas farras, com os seus banquetes. Isso mostra o tipo de vida daqueles homens. Eles se esqueceram totalmente de Deus. Por isso a Bíblia descreve: comiam, bebiam. Isso mostra a vida cotidiana. Eles não estavam nem aí com Deus, com a arca e com o dilúvio que haveria de vir. Não acreditaram. Mas veio o dilúvio e levou a todos. Eu creio que muitos ali se arrependeram, tentaram se preparar, entrar na arca, mas foi tarde demais. Porque os dias de Jesus serão semelhantes aos dias de Noé, com relação à vinda do Senhor Jesus. Então que possamos estar alerta e vigilante, porque os dias de hoje não são diferentes. Atualmente as pessoas se esquecem de Deus, só se importa com os bens materiais, só se importa com o entretenimento, com os banquetes, com
tudo que esse mundo oferece, e Deus fica desprezado em segundo plano e totalmente esquecido. Então, devemos estar alerta e vigilante, porque assim como foi no dia de Noé, assim será também na vinda de Cristo. Quando ele voltar, não vai dar tempo de ninguém se arrepender, não vai dar tempo de ninguém se salvar. A corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta, como foi nos dias de Noé que nós acabamos de comentar. E o juízo de Deus foi inevitável contra a corrupção que aqueles homens se encontravam. O que nós podemos observar com base nas Escrituras, Deus ele foi justo, Deus ele foi misericordioso e paciente. Havia ali, naquela geração ímpia, de homens como nós descrevemos, que eram violentos, eram maus, eram depravados. Mas Deus, ele foi justo. Contou com Noé, que era um homem que temia Deus naquela geração. E Noé pregou ali uma mensagem com relação ao dilúvio que haveria de vir. Deus tinha provido um meio de salvação que era a arca. Mas só que aqueles homens só queriam saber de pecar. Aqueles homens ignoraram terminantemente Deus, se rebelando contra ele e contra a sua paciência. Então veio o juízo de Deus sobre todos aqueles pecadores. Somente Noé foi salvo, porque Noé foi o homem que guardou, que creu na mensagem de Deus, e a sua família foi salva. E eu fico olhando hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tantas impiedades, tanta violência, tantas coisas terríveis vêm acontecendo em todo o mundo. A sociedade cada vez mais se distanciando de Deus, se tornando grandes pecadores diante de Deus. E o que eu fico olhando, comparando com essa situação, é que o juízo de Deus é inevitável. Assim como foi inevitável contra aquela geração de homens ímpios, não vai ser diferente nesta geração. E estejamos alerta e vigilantes, Jesus voltará. A vinda do Senhor Jesus será como nos dias de Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Quando houve uma separação entre Abraão e seu sobrinho, ele foi para Gomorra. E chegando lá, ele passou a ter residência ali. Mas aquele lugar era uma sociedade ímpia, depravada, promíscua e abominável aos olhos do Senhor. Ali os homens praticavam toda sorte de iniquidade, e tudo aquilo era comum. E veja o que a Bíblia diz. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Lucas capítulo 17, versículo 28. Era dias de intensa corrupção, de iniquidade. E Deus haveria de condenar ali o pecado, mas ele não ia destruir o ímpio com o justo. Então Deus enviou anjos para tirar ali Ló e sua família. Os homens eram tão depravados que queriam abusar dos anjos e foram todos tomados de uma cegueira. E Deus tirou ali, através dos anjos, Ló daquela cidade. E ninguém esperava quando de repente caiu fogo do céu e consumiu toda aquela cidade de homens ímpios, de homens depravados, de pecadores diante de Deus. Só Ló e a sua família escapou. A sua mulher, com algum desejo nas coisas daquele lugar, olhou para trás e foi convertida numa estátua. E a Bíblia também nos fala, Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Que o nosso coração, que o nosso desejo não esteja voltado para as coisas deste mundo. Porque se olharmos para trás, podemos ficar como a mulher de Ló.
Corrupção mundial. O mundo está totalmente corrompido. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. A iniquidade hoje está sendo oficializada no mundo. Países como os Estados Unidos, que foi edificado em base cristã, a Suprema Corte aprovou a união de pessoas do mesmo sexo. No Brasil, no setor da educação, o Ministério tem tentado colocar uma cartilha para instruir as crianças para a prática do sexo ilícito e incentivo à homossexualidade. O que é isso? Dias semelhantes ao de Ló em Sodoma e Gomorra. Uma sociedade iníqua, uma sociedade promíscua, onde tem as pessoas expulsado, rejeitado Deus de suas vidas. E as pessoas hoje só pensam em pecar contra Deus. A destruição da família. Atualmente, vários projetos, inclusive no Brasil, vêm para destruir o modelo da família. Existe agora aí uma onda, uma ideologia chamada ideologia de gênero, onde uma criança, quando nasce, se ela for um menino ou uma menina, não se pode dizer que ela é uma menina ou um menino, mesmo vendo que ela tem ali toda a característica de sua sexualidade. Então, quer impor isso? A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Agora chega ao mundo corrompido pelo pecado dizer que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. É ideologia de gênero, nasce neutro. Ele, quando crescer, vai decidir o que ele quer ser. Ele pode nascer homem, mas ele quer ser mulher. Ela nasce mulher e ela depois pode querer ser homem. Como pode isso? Isso é a iniquidade operando. O mundo está corrompido pelo pecado. E precisamos estar alerta, porque assim como foi nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, onde os homens eram grandes pecadores diante de Deus, os dias de hoje estão semelhantes. Então, o que nós podemos dizer é que hoje, atualmente, podemos observar que o mundo tem se distanciado muito de Deus. E que Deus tenha misericórdia dessa nação, do nosso país e de toda a humanidade. Infelizmente, a humanidade atualmente tem se distanciado cada vez mais de Deus. Existem países que hoje é considerado uma nação pós-cristã, onde foi berço de grandes avivamentos. O que é isso? As pessoas se distanciando de Deus. Então, enquanto o Evangelho for pregado pela igreja, haverá oportunidade de arrependimento e de salvação, porque Jesus Cristo é a nossa arca, é a nossa salvação. Então, estejamos alertas e vigilantes. Jesus voltará. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado do vídeo, que essa pré-aula contribua para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Compartilhe o vídeo, dê um ok e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?